Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo para fugir um pouquinho do óbvio, né? Tá todo mundo comentando aí sobre essas declarações do Haddad de acabar com o JCP, e eu também quero aqui trazer algumas coisas para vocês, mas não mais do mesmo, tá? A gente vai aqui mostrar algumas diferenças entre o JCP e dividendo e falar por que está acontecendo isso, tá? Que é o mais interessante, para a gente poder entender e se posicionar, tá? Vamos mostrar também as empresas mais impactadas e responder algumas perguntas bem frequentes sobre esse assunto, né? Dando, obviamente, nosso ponto de vista, nosso comentário a respeito disso. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, pessoal, considerem se inscrever no canal e curtam, compartilhem e comentem o que é que vocês estão achando dessa notícia. Pessoal, para a gente entender o que está acontecendo, é interessante que a gente relembre alguns fatos aqui. O JCP ele foi instituído, tá, como forma de substituir o desconto da correção monetária. O que é isso? Antigamente, tá, no final da década de 80 e início da década de 90, você tinha uma inflação muito alta. E aí as empresas elas podiam descontar do seu lucro a inflação. Então, a base de cálculo do imposto de renda já descontava a inflação, isso era muito bom. Então, quando essa prática acabou, as empresas chiaram, né? Houve uma pressão para poder ter algum mecanismo de elas não pagarem tantos impostos a partir do não desconto do imposto da inflação. E aí foi instituída, tá, a figura do JCP, que isso foi na lei de 95, tá? Essa lei ela versa sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um outro imposto que as empresas pagam. Já os dividendos, tá? Eles são das leis da SA, né? Que é conhecido leis das SAs, né? Que é essa lei aqui de 76 ainda, certo? Então, basicamente, você tem o quê? O JCP, ele é um mecanismo criado para que a base de cálculo do imposto de renda das empresas seja menor. Então, há uma tributação de 15% na fonte, mas isso aí quem paga já é o acionista, né? Claro que isso sai para o governo, mas é mais benéfico para a empresa que ela desconte esse valor todo para depois a sua base de cálculo do imposto de renda seja menor. Então, pessoal, as empresas elas gostam muito da figura do JCP e nós também, né? Nós como acionistas também gostamos. Por quê? Porque embora eu antigamente achava assim, JCP eu vou ter que descontar o IR, eu prefiro dividendo que já vem direto. Mas quando eu estudei, ainda lá atrás, eu vi que isso é bom para o acionista, tá? Por quê? Porque esse dinheiro não está indo para o governo, ele está indo para a empresa, tá? Então, a gente, como acionista, é melhor que a gente tenha JCP do que dividendo. Por quê? Porque o dividendo, ele é tributado já em 25% de imposto de renda, 9% sobre esse imposto aqui, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente já paga aqui 34%, obviamente, dependendo do setor, tá? Dependendo da área de atuação da empresa, mais PIS e COFINS, né? Então, o dividendo, como lucro em si, que é distribuído, ele já foi muito tributado. Então, o que sobra para a gente de dividendo é muito pouco. No caso do JCP, sobraria mais, tá? Então essa é a grande questão. Outro ponto que é interessante a gente ver é que o JCP ele é mais simples, tá? É do ponto de vista contábil, o JCP é uma criação brasileira, tá? Então não existe em outros cantos e não tem previsão estatutária, tá? Não tem necessidade que seja aprovado em assembleia e não há um percentual mínimo. Já no caso dos dividendos, a gente tem essa história aí, né, que o pessoal fala sempre do dividendo mínimo de 25%. Por que é que eu coloquei aqui é mentira? Não é que seja mentira, mas também não é verdade absoluta, tá? Na verdade, a gente tem o quê? Que as empresas elas podem definir quanto de percentual do lucro líquido ajustado elas vão repassar aos seus acionistas. Só que se isso não estiver presente no estatuto, ela tem que colocar no mínimo 50%. Então ela prefere já colocar isso daí. Então se, né, a previsão na lei, nessa lei de 76 se houver uma Assembleia Geral para mudar isso daí, tem que ter o mínimo de 25%. Mas ela pode, sim, se ela quiser, colocar menos, desde que isso já tenha no estatuto da empresa. Então, cuidado com esses detalhes, tá? Porque é difundido por no mínimo de 25%. Então, muitas empresas adotam isso por conta da legislação. Mas há um mecanismo, sim, de a empresa conseguir pagar menos de 25% do seu lucro, tá? Bom, então, pessoal, o que é que acontece? JCP interessante é uma forma de a empresa distribuir seus lucros, tá? Só que ele é lançado como despesa financeira. E isso é bom para a empresa e, obviamente, é bom para a gente também, né? Por quê? Porque
esses dois mecanismos, tanto JCP como dividendos, eles são mecanismos que a gente gosta muito de fazer o efeito bola de neve, né? A gente vai fazer com que receba esse JCP, receba esse dividendo e você reinveste, e aí você junta com o dinheiro do seu trabalho e aí vai criando uma bola de neve. Não é tão simples assim, né? Quem está no início, a gente sabe que ver essa bola de neve crescer não é fácil. Normalmente eu costumo dizer que a gente começa a ver os floquinhos de neve depois do 4º ano de investimento consistente, ou seja, todo mês aportando e todo mês reinvestindo os dividendos recebidos, principalmente porque os dividendos eles não são pagos todos os meses, né? Você tem ali uma frequência que às vezes é trimestral ou então de 4 em 4 meses e por aí vai, mas mantenham-se firmes, tá? Sim, e sobre esse possível fim do JCP, o que é que a gente tem aqui a comentar? Bom, pessoal, então aqui vocês veem a notícia que foi veiculada, né? A Haddad confirma que o Ministério da Fazenda estuda fim dos juros sobre capital próprio e com isso, né, houve todo esse murmurinho. O que é que acontece, pessoal? Qual é a ideia do governo? A ideia do governo é arrecadar mais. Com o fim do JCP, ele vai aumentar a base de cálculo do imposto de renda das empresas, ou seja, parte daquele dinheiro que as empresas passavam para os seus acionistas na forma de lucros, né, na forma de juros sobre capital próprio, não vai mais conseguir fazer isso. A empresa vai ter que reter esse valor e vai ter que pagar imposto de renda sobre esse valor. Consequentemente, o lucro líquido da empresa, né, digamos assim, não da forma contábil, ele vai diminuir e, consequentemente, a remuneração ao acionista vai diminuir, tá? Não tem como a gente fugir disso daí, né? Isso aí é básico. Só que, ainda assim, né, será que compensa a gente investir, né? Antes de eu responder essas perguntas que estão na parte de perguntas e respostas, né, deixa eu só comentar aqui também sobre as empresas que serão mais impactadas. Aqui vocês têm uma notícia, né, dizendo que ABC, Banco ABC, BTG, PAN e BB são os bancos que mais remuneram com JCP. Então, é fato que os bancos eles utilizam muito, né, a ferramenta, né, o argumento aí do JCP para poder fazer sua remuneração, ou seja, eles descontam, pagam menos imposto e ao invés de pagar imposto eles remuneram seus acionistas e para isso é muito bom, né? É uma coisa que a gente verifica aqui, ó. Vejam a frequência com que é pago o JCP, né? Veja, isso aqui é do Banco do Brasil, tá? Então, o JCP, além da frequência de JCP ser maior do que a de dividendos, tá? A gente tem os valores quando se refere a JCP são sempre, né, maiores que os valores quando são de dividendos. Podem verificar esses valores aqui. Além disso, né, o Banco do Brasil ele não é um banco que paga apenas JCP, ele paga dividendo, né, a gente tem aqui, só que tanto a frequência é menor como o valor é menor. Esse rendimento aqui, tá, pessoal, é porque entre o anúncio e o pagamento, às vezes decorre uma data e o Banco do Brasil ele costuma corrigir esse valor, por isso tem rendimento aqui tributado, porque ele anuncia e até ele pagar o valor é corrigido, né? Então são valores sempre bem baixinhos, né? Que é só a correção entre a data do anúncio e a data do pagamento. Então, o ideal é vocês fazerem o quê? Verificarem dentro das empresas que vocês possuem carteira, né, das empresas que vocês são sócios, quais são as que mais pagam JCP, não só dessa forma, né, na frequência, mas também nos valores. No caso do Banco do Brasil, é uma das maiores posições da nossa carteira. A gente sabe que se houver realmente o término, né, da figura do JCP, ele vai dar um jeito de remunerar seus acionistas. E aí a gente vai para aquela parte de perguntas e respostas que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, então eu separei aqui algumas perguntas, tá, que são as mais comuns quando a gente fala desse tema. Então, já é certo que o JCP vai acabar? Não, tá? Isso ainda precisa tramitar, ainda precisa ser aprovado. Mas se começar a valer, a ideia do governo é que já valha para 2024. Então, a gente tem que ficar atento se de fato isso daí vai acontecer. Agora, lembrando, pessoal, o mercado não é bobo, né? O mercado já sabe disso. Isso aí já era uma proposta desde o ano passado. Então, isso aí já está meio que precificado, né? O mercado, sempre digo que o mercado ele é imediatista, mas ele precifica o futuro. Então a gente tem que saber agir diante dessas situações, né? Outra questão é, isso impacta no investimento estrangeiro? Eu ouvi pouca gente falando sobre isso, tá? Pessoal, toda empresa ela quer incentivo, né? E um dos incentivos que acontece no Brasil é o quê? São os incentivos fiscais. Então, o investidor estrangeiro, ele vem para cá porque aqui o Brasil em si já é um grande, né, um grande incentivo e aí um grande incentivo fiscal também. Se você aumenta o fisco, né, se o fisco consegue abocanhar mais
uma parcela aí, ou seja, o governo está arrecadando mais, isso impacta sim, né? Esse impacto vai acontecer, né? Tanto de atrair menos investimento estrangeiro para fora, como, sei lá, eventualmente uma saída por conta disso. Se o término for aprovado, as empresas vão deixar de remunerar os acionistas, tá? Não, tá? Não vão deixar de remunerar. Existem outras formas, como a gente já viu no início aqui do nosso vídeo, tá? Que são os dividendos e a recompra de ações. E por que a recompra de ações é uma forma de remunerar os acionistas? Porque basicamente se a empresa usa o dinheiro dela para recomprar ações, ela pode depois cancelar essas ações. Se ela cancela essas ações que estão em tesouraria, o acionista ele passa a deter uma maior parte da empresa. Então você passa a ser mais sócio, digamos assim, né? Se você tem uma base acionária menor, você tem uma sociedade maior da empresa, né? Um capital social menor significa que cada acionista ele acaba sendo um pouco mais dono daquela empresa. E aí você acaba, né, equiparando. E outra questão a remuneração ao acionista vai diminuir? Provavelmente, tá, pessoal? Não tem como a gente dizer nem que sim, nem que não. O mercado já precificou isso. As empresas estão se adaptando, né? Elas estão já estudando quais são as melhores formas de atuar diante desse impacto, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Comentem se vocês têm mais alguma dúvida aí, né? O que é que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês acharam dessa provável medida. E não se desanimem, tá? O investimento em bolsa ainda é um ótimo investimento e vocês conseguem sim fazer todo o fluxo da bola de neve para poder cada vez mais crescer o patrimônio de vocês, tá? Então é isso, curtam, comentem, compartilhem, um grande abraço e até o próximo vídeo.